Senhor presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, senhores ministros aqui presentes, senhores professores, professor Humberto Teodoro, professor Nelson Neri, em nome dos quais eu gostaria de saudar os demais professores brasileiros e estrangeiros que vieram mais uma vez nessa sexta edição prestigiar os eventos do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Então, a todos eu dirijo os meus cumprimentos. E, inicialmente, eu quero agradecer ao Instituto Brasileiro pelo convite que me foi feito para tratar desse assunto que é tão caro ao direito securitário e, ao mesmo tempo, ao direito processual civil brasileiro. Quer dizer, é uma história que já vem sendo contada há quase 100 anos, a história da ação direta, e ela vem passando por esse processo evolutivo que tem encontrado muitos percalços ao longo do seu caminho, mas que a dinâmica das relações jurídicas e a evolução do aparelhamento judiciário e da concepção de acesso à justiça tem propiciado algumas mudanças de rumo nesse processo evolutivo da ação direta. Inicialmente, quando se fala em ação direta no Brasil, no fundo a gente não tem sequer um dispositivo de lei tratando claramente desse instituto. O que existe são pouquíssimas disposições do Código Civil, no seu artigo 787 e 788, o segundo deles tratando do seguro obrigatório, e o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101, onde tradicionalmente lá, desde 1990, se estabeleceu uma figura diferenciada de intervenção de terceiros na relação processual securitária, que a gente vai tratar um pouco mais à frente. Então, a lacuna normativa para resolver os diversos problemas que palpitam desse assunto, essa lacuna é, de fato, um problema. Não temos o texto de lei dando respostas claras para essas questões, tanto de direito material quanto de direito processual. E o que temos, na verdade, são construções da jurisprudência fazendo um esforço tremendo, com um empréstimo de princípios e algumas regras do Código de Defesa do Consumidor, fazendo uma interpretação construtiva e sistemática com o Código Civil e também com a Constituição Federal, para se estabelecer aí, mais ou menos, qual é a sistemática a ser adotada para esse tipo de ação que se dirige diretamente contra a seguradora. Mas agora, antes de entrar nos problemas processuais, eu vou só dar um passo atrás para, primeiro, fazer uma questão ou fazer uma pergunta fundamental que precisa ser feita antes de se lançar a esse assunto. Essa pergunta ela está na nascente do Instituto da Ação Direta, que é o direito material, e consiste basicamente na seguinte indagação: para que serve um seguro de responsabilidade civil? Qual é a finalidade desse seguro, dessa proteção securitária? O que é que move alguém, pessoa física ou jurídica, a contratar um seguro de responsabilidade civil? Muitos dirão, e até hoje essa concepção ela vigora na prática do comércio e na venda de seguro, muitos dirão que o seguro de responsabilidade é um seguro de reembolso. É um instrumento de reembolso do segurado que obriga a seguradora a efetuar esse reembolso apenas e tão somente quando houver o reconhecimento definitivo da responsabilidade do segurado através de uma sentença condenatória transitada em julgado. E aí, não só isso, a partir daí se espera o pagamento feito por força dessa condenação pelo segurado, para que, após o pagamento, a seguradora proceda, então, ao reembolso junto ao seu segurado. Então, essa é a concepção que virou até uma teoria que vem sendo discutida durante muitos anos, que é a chamada teoria do reembolso. A teoria do reembolso, ela dá o direito, ou melhor, ela cria uma obrigação para a companhia seguradora de proceder ao pagamento apenas após o reconhecimento definitivo da responsabilidade do segurado, por força de uma sentença condenatória transitada em julgado, e após o pagamento feito pelo segurado junto à vítima. Muito bem, quais são os problemas dessa teoria do reembolso?
Detalhe, como eu falei, é uma prática de mercado. As apólices, elas são vendidas até hoje com essa clara distribuição de risco para dizer que a seguradora ela tem a obrigação apenas de reembolso. E a Superintendência de Seguros Privados, ela endossa essa prática, oficialmente através das suas mais recentes circulares. Quer dizer, não é coisa de 20 anos atrás, não. Se a gente pegar a circular, por exemplo, 437 de 2012, de 14 de junho de 2012, ela vai dizer com todas as letras, no seu artigo 5º, que no seguro de responsabilidade civil, a sociedade seguradora garante ao segurado, quando responsabilizado por danos causados a terceiros, o reembolso das indenizações que for obrigado a pagar, a título de reparação, por sentença judicial transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a anuência da sociedade seguradora, desde que atendidas as disposições do contrato. Então, essa é a prática do mercado segurador e essa é a concepção ainda vigorante oficialmente por parte da Superintendência de Seguros Privados, como tem demonstrado as suas mais recentes circulares, como essa de 2012, por exemplo. Tratando, esqueci de dizer qual é o objeto da circular, ela estabelece regras básicas para a comercialização do seguro de responsabilidade civil geral, ou seja, para uma infinidade de categorias e espécies, subespécies de seguro de responsabilidade civil. É uma circular que traz um anexo extensíssimo, com mais de 500 páginas, com vários anexos, prevendo as várias e múltiplas modalidades de seguro de responsabilidade civil, mas que, na sua concepção geral, quer dizer, a própria circular já traz, no seu artigo 5º, essa concepção do seguro de reembolso. Muito bem. Qual é o problema desse seguro de reembolso? O seguro de reembolso ele traz algumas teratologias que não podem ser aceitas no momento atual em que se encontra o seguro de responsabilidade civil. Vejam os senhores, por exemplo, que se, por acaso, o segurado, respondendo a uma ação, sofrendo todos aqueles constrangimentos típicos de um processo de conhecimento e de execução para cumprimento de uma obrigação de pagar a quantia certa, ou seja, um processo movido pela vítima contra ele. Se, por acaso, ele não tiver recursos ou condições financeiras de proceder ao pagamento após a condenação ou ao longo do processo, ele fica sem seguro, porque a seguradora está atrás desse problema, de braços cruzados, assistindo de forma passiva, esperando que encerre essa disputa com a condenação do segurado, se houver, e com o pagamento a ser realizado pelo segurado. Então, se ele não tem condições de fazer esse pagamento, e isso é muito comum de acontecer, porque muitas vezes não só a vítima foi prejudicada pelo sinistro, mas também ele, segurado, em função de situações calamitosas, de um incêndio que destruiu todo o seu patrimônio, etc. e tal, ele simplesmente não consegue honrar essa obrigação de pagamento e a seguradora, por sua vez, também não procede ao reembolso junto ao segurado. E com isso, ela não resolve o problema dele e nem resolve o problema das vítimas. O segurado continua exposto ao constrangimento e às ameaças e às reclamações por parte do terceiro, exposto aos atos executivos que estão em cima do seu patrimônio e, ao mesmo tempo, a vítima fica também a ver navios porque não recebeu nenhum centavo até então. Então, o questionamento que se faz é, voltando àquela pergunta inicial, para que serve um seguro de responsabilidade civil? Qual foi a finalidade que motivou aquela pessoa, aquela empresa, a contratar aquela espécie de proteção lá atrás? E muitos dirão, a doutrina mais moderna, e principalmente a doutrina estrangeira, com alguns autores brasileiros também sustentando essa posição mais avançada, a doutrina vai dizer que, de fato, a teoria do reembolso ela traz alguns resultados que são catastróficos. Porque, na verdade, o escopo do seguro de responsabilidade civil não é obter uma restauração tardia do dano já cometido no patrimônio do segurado. É pelo contrário, o escopo desse seguro de responsabilidade civil é chegar antes, é ser preventivo, para que o segurado não se desfalque no seu patrimônio, ou não seja obrigado a se desfalcar, ou a desfalcar o seu patrimônio, para depois obter, quem sabe, a sua restauração, o seu reembolso. Então,
no fundo, o legítimo escopo desse seguro é manter indene o patrimônio do segurado. É manter incólume a esfera jurídica e patrimonial do segurado, os seus interesses relacionados com o seu patrimônio, na medida em que ele está exposto ao risco de sofrer imputações de responsabilidade por conta de danos eventuais causados do patrimônio na vida de terceiros. Então, se é essa a premissa que passamos a estabelecer, a de que ele é uma proteção, o seguro seria uma proteção de incolumidade do patrimônio do segurado para mantê-lo indene, é preciso procurar quais são as técnicas cabíveis para ajudar a implementar esse escopo, essa finalidade. E aí a gente encontra que existem algumas técnicas que ajudam a manter indene o patrimônio do segurado, a cumprir essa função preventiva do seguro de responsabilidade civil. Uma dessas técnicas é a técnica do pagamento direto à vítima. Essa consiste, portanto, no fato da seguradora destinar diretamente à vítima o pagamento da indenização, passando ao largo do segurado, ou seja, evitando que o segurado tenha que tirar dinheiro do seu próprio bolso ou tenha que fazer empréstimo bancário, em função dos efeitos deletérios do acidente, para poder pagar o terceiro. Então, a seguradora paga diretamente o terceiro, resolvendo, numa tacada só, dois problemas. Resolvendo o problema do segurado, que estava ameaçado pelo terceiro, e resolvendo o problema do terceiro, que foi o diretamente ofendido e prejudicado, o mais prejudicado nessa situação toda. A técnica do pagamento direto, é bem verdade, que ela é uma prática no mercado de seguro de automóvel, e quem já teve a experiência concreta sabe disso, onde muitas vezes a seguradora faz esse pagamento direto. Mas ela faz esse pagamento direto muito mais por uma concessão comercial, muito mais por uma liberalidade, muito mais para atender a necessidade do seu cliente e deixá-lo satisfeito, do que propriamente como uma obrigação. Para ela não tem a obrigação de fazer pagamento a seu ninguém, muito menos a quem não contratou o seguro com ela, que é o terceiro. Ela, no máximo, tem a obrigação de pagar o segurado dela e quando ele for condenado por uma sentença transitada em julgado. Essa é a concepção que ela tem, embora a prática, de fato, aconteça nos pagamentos diretos em matéria de seguro de automóvel. Essa é uma técnica. A outra técnica que vem na contramão, que pode acontecer no plano judicial, quer dizer, ao lado da técnica extrajudicial do pagamento direto, teríamos então uma técnica que pode ser implementada no âmbito judicial, que é a técnica da ação direta. A técnica da ação direta é uma técnica processual que pode viabilizar o acesso direto, o canal direto da vítima, diretamente com a companhia seguradora contratada por aquela pessoa que causou o dano na vítima. Isso também ajuda a implementar o escopo legítimo do seguro de responsabilidade civil, que é manter indene o patrimônio do segurado, ou os interesses do segurado relacionados com o seu patrimônio, para utilizar uma expressão mais técnica dentro da teoria do interesse. De modo que a ação direta, portanto, deixa o segurado fora dessa disputa, fora desse constrangimento judicial. Nada impede que ele venha a compor essa relação processual. Ele pode vir espontaneamente ou ele pode ser provocado, como eu vou dizer daqui a pouco. Mas, a princípio, a ação direta ela vai buscar no devedor do seu devedor, ou seja, o devedor do devedor da vítima, a reparação do dano causado pelo segurado. Claro que tudo baseado num contrato de seguro que tem por trás, onde vai ser devidamente apurado em juízo a existência, a validade e a eficácia desse contrato e suas respectivas coberturas para que ele possa surtir o efeito desejado. Do contrário, esse pleito judicial pode ser julgado improcedente. Então, a técnica, a ação direta, a meu ver, e essa é uma posição que eu tive a oportunidade de sustentar em nível de doutoramento, com o prazer de ter a presença do professor Humberto e a orientação do professor Nelson Neri, para sustentar que a técnica da ação direta ela é apenas um veículo de facilitação do acesso à justiça e de cumprimento das obrigações assumidas pela seguradora. Agora, como surgiu a ação direta no Brasil? Aí
vale também fazer um rápido retrospecto. Ela vem, na verdade, como produto de um processo evolutivo, jurisprudencial. Esse processo evolutivo começou lá atrás, coisa de 15 anos atrás, 20 anos, a partir de alguns votos pioneiros do ministro Atos Guzmão Carneiro, do ministro Rui Rosado de Aguiar, que também nos dá a honra de estar aqui presente, e de outros ilustres ministros da época, que construíram a chamada execução direta do denunciado. Por quê? Porque, até então, a ferramenta de intervenção de terceiros mais utilizada nos contratos de seguro era, de fato, a denunciação da lide. E a denunciação da lide atendia perfeitamente aos propósitos da velha teoria do reembolso, na medida em que você tem uma lide principal, formada entre a vítima e o segurado, e uma lide secundária, constituída ali paralelamente, de forma simultânea, entre o segurado, que passa a ser denunciante, e a sua respectiva seguradora, que passa a ser denunciada nessa lide secundária. E a técnica da denunciação da lide, ela deixava a seguradora, portanto, por trás do segurado, esperando a disputa terminar, para que, se eventualmente ele fosse condenado, aí sim, após o cumprimento da obrigação pelo segurado, ela iria lá e reembolsaria o seu segurado, dentro, portanto, da filosofia do reembolso. Só que esses ministros que eu mencionei formaram uma corrente jurisprudencial e também estimulada por uma orientação do professor Humberto Teodoro, que também visualizou essa possibilidade de quebrar um pouco o esquema tradicional da denunciação da lide para que ela se tornasse mais efetiva, para que ela ajudasse o processo a produzir resultados mais concretos. E, com isso, passou-se a autorizar que o exequente, então vítima autor da ação, pudesse executar diretamente o patrimônio da seguradora denunciada. Essa chamada execução direta significava puxar a seguradora lá de trás para frente do litígio, para colocá-la ali na linha de frente, na linha direta do acionamento do terceiro, e para que ela pudesse, portanto, satisfazer aquele crédito, aquele débito do seu segurado, através de um pagamento direto, à semelhança do que acontece nos pagamentos extrajudiciais, ou seja, o cumprimento de uma sentença diretamente em benefício do autor da ação exequente, a vítima. E essa ideia da execução direta, portanto, ela tomou corpo, começou a obter a simpatia da doutrina, foi produzindo resultados muito satisfatórios, na medida em que havia uma série de dificuldades nos processos que se arrastavam na fase de execução, porque o segurado, uma empresa de transporte, muitas vezes não era mais encontrada, desapareceu, faliu, estava quebrada, ou estava protelando ao máximo o cumprimento da obrigação. Então, a seguradora foi chamada nessa técnica da execução direta para responder diretamente, porque, no final das contas, aquele dinheiro iria sair, na verdade, do bolso dela, até o limite com o qual ela se comprometeu, até o limite da importância segurada, é óbvio. Mas, no final das contas, ela era o devedor final que iria, ou que poderia, e que teria todas as condições materiais e financeiras de honrar aquela obrigação já reconhecida por uma sentença. Quer dizer, já se passou a fase de conhecimento, já se está na fase de execução, já se sabe quem deve a quem e quanto se deve a quem. Portanto, nesse avançar do processo, nada impede, ou nada impediria, que aquele denunciado que estava fazendo o papel de garante do réu, ele fosse, então, chamado a pagar e a solver e a liquidar o débito já reconhecido por decisão judicial, o débito em nome do seu segurado. E aí a execução direta foi embora, e a execução direta foi tomando corpo a ponto de, hoje em dia, já se ter o entendimento pacífico da segunda seção do STJ, no sentido de que não só a execução direta, mas também a condenação direta, ela é possível da seguradora, na medida em que ela assumir o polo passivo e passar a contestar diretamente o pedido formulado pelo autor, portanto, assumindo aí um papel de litisconsorte propriamente dito. Isso, na prática, termina acontecendo, o processo vai embora e ela meio que se aloca ali na posição de litisconsorte passivo, de modo que, no final, pode haver uma sentença condenatória para condenar
o segurado e também a seguradora. Então, hoje, o STJ reconhece a possibilidade de condenação e execução direta, não só mais a execução direta. Muito bem. Mas aí a grande pergunta que se faz é a seguinte: se houve tantos solavancos aí nesse instituto da denunciação, o que é que seria mais adequado para se trabalhar em termos de intervenção do segurador na relação processual? Porque a denunciação da lide, no seu formato tradicional, ela não atende a esse escopo moderno do seguro de responsabilidade. Ela ainda está naquela ideia do reembolso. Muito embora os tribunais tenham dado essa nova função a ela de poder trazer o denunciado para a frente do litígio e poder haver a execução direta. Detalhe, essa ideia da execução direta, ela se consolidou tanto na prática dos tribunais que hoje está sendo objeto do projeto de Código de Processo Civil, onde tem lá no capítulo da denunciação a possibilidade do autor requerer o cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado, ou seja, a consagração explícita na lei da execução direta, tal como construída pelo Superior Tribunal de Justiça e por parcela da doutrina que veio a adotar essa posição depois. Agora, na verdade, com toda essa evolução da ação direta, a denunciação da lide ela não se encaixa, a não ser com esses ajustes feitos para efeito de denunciação. Mas ainda assim, ainda que a gente faça ou se admita a execução direta, ainda é um retrocesso se falar de denunciação, na medida em que a denunciação é típica intervenção de terceiros para veicular ações regressivas que vão resultar no reembolso. E, no fundo, a relação securitária do seguro de responsabilidade não tem mais esse perfil. Então, por mais que a gente tenha a execução direta, com a possibilidade de executar diretamente o patrimônio da seguradora, seria um retrocesso, ainda se falar em denunciação da lide, quando se tem hoje um novo perfil e um novo escopo para o seguro de responsabilidade, com aquela função preventiva que eu procurei destacar aqui no início. Então, a intervenção de terceiros, na verdade, que se amolda mais a essa evolução, é, no fundo, o chamamento ao processo. Porque é o chamamento ao processo que traz a seguradora para o polo passivo da relação processual, para que ela fique ali ao lado do segurado e não mais atrás do segurado, como ela gostaria de ficar, ou como ela gostava de ficar, e ficou durante muito tempo, assistindo de braços cruzados a disputa entre o autor e o réu. Ela sendo chamada, ela vem para a linha de frente, ela vira corré, ao lado do segurado. E sujeita, portanto, a todos os ônus, deveres e direitos decorrentes de um litisconsorte passivo necessário. Isso pode ser feito tanto pela disciplina do Código Civil, que estabelece uma espécie de corresponsabilidade entre segurado e seguradora, algo que se pode extrair do artigo 787 do Código Civil, que não é muito claro, né, mas é possível se construir esse entendimento, na medida em que o segurado dará ciência da lide à seguradora, para que ela integre o contraditório, então isso significa que ela pode ser chamada ao processo para compor essa relação processual no polo passivo. Como também, e aí com mais adequação ainda, o chamamento pode ser feito com base na corresponsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, porque ali sim ele é mais direto no tratamento desse ponto, onde se diz claramente que o segurado pode fazer o chamamento da seguradora ao processo nas relações de consumo, para que ela venha responder até o limite da importância segurada. Então, temos aí dois regimes, um da corresponsabilidade solidária do Código de Defesa do Consumidor, artigo 101 do CDC, e o da corresponsabilidade comum entre segurado e seguradora, prevista no artigo 757 do Código Civil. A grande dificuldade que aparece a partir daí, como eu falei no início, são vários percalços até chegar às conclusões que a ação direta poderia proporcionar, é que a questão que surge aí nesse momento é para saber se, tudo bem, nessa formação de litisconsórcio, decorrente de um chamamento ao processo, esse litisconsórcio seria, então, facultativo ou obrigatório? Essa é uma discussão que tem no Brasil e fora do Brasil até hoje, e com certeza tem pelo menos 100 anos. 100 anos. Se a gente puxar os trabalhos mais antigos,
inclusive de alguns autores aqui no Brasil, os pouquíssimos que trataram do assunto, como o professor Mário Mossi Porto, por exemplo, que tem um trabalho publicado nos anos 50, Andrade Figueira, etc. e tal, eles vão falar dessa discussão que já havia na época, com base nas informações que vinham do direito francês, etc., onde se discutia se o litisconsórcio teria que ser obrigatório, se o segurado teria que estar presente necessariamente na relação processual para que a ação direta tomasse o seu curso e chegasse ao seu final. Muito bem, essa discussão, ela de fato entrou também nos nossos tribunais, 20 anos atrás, na época em que começou a se cogitar da ação direta. A ação direta começou a ser adotada com base na teoria da estipulação em favor de terceiro, se entendia que o seguro de responsabilidade era um contrato, era uma estipulação em favor de terceiro, embora seja bastante questionável essa qualificação e agora recentemente ela foi abandonada. Mas, ao longo dessa evolução, alguns votos minoritários no STJ ainda brigavam pela tese de que era necessária a presença do segurado. A ação direta só seria possível se tivesse a citação do segurado para poder participar da relação processual. Do contrário, ela não seria cabível. Mas o fato é que, apesar dessa divergência, a segunda sessão se reuniu, 2 anos atrás, e pacificou, como colocou aqui o ministro Luiz Felipe Salomão, esse entendimento para dizer que é necessário o litisconsórcio. A ação direta é cabível, mas desde que se promova a citação do segurado para compor a relação processual. Do contrário, ela não é cabível, o que significa a extinção do processo em julgamento de mérito. Então, cabe à vítima acionar, na verdade, para ter a seguradora na linha direta, tem que acionar os dois, segundo esse entendimento que prevaleceu agora no Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma ação direta condicionada, é uma ação direta que depende da iniciativa do autor para pedir ao juiz que promova, ou melhor, que efetue a citação do segurado e, a partir daí, o processo possa prosseguir. Bom, essa discussão não acabou, apesar de estar definida em termos jurisprudenciais. Algumas críticas podem ser apresentadas a essa tese do litisconsórcio obrigatório. Por quê? Porque ela toma como parâmetro, basicamente, ela tem como base de raciocínio 2 parâmetros. Primeiro é a defesa do segurado, isso está explícito, isso ficou claro no acórdão da segunda sessão do ministro Salomão, a defesa do segurado e a defesa da seguradora. Quer dizer, o pano de fundo que motivou essa ideia do litisconsórcio necessário foi o fato de não se poder deixar a seguradora ser acionada sozinha, porque isso pode trazer um dano, uma ofensa ao direito de defesa do segurado, que não pôde participar da relação processual, e cuja responsabilidade está sendo discutida ali como questão até prejudicial para o resultado desse processo, que implica na responsabilidade securitária da companhia, mas também haveria uma ofensa ao direito de defesa da seguradora. Quer dizer, são 2 parâmetros aí utilizados pelo Tribunal Superior para justificar a tese do litisconsórcio necessário. E aí eu faria algumas ponderações rápidas aqui para tentar desmistificar essa tese da ofensa ao direito de defesa, dessa ideia de que haveria uma ofensa ao direito de defesa do segurado e da seguradora. Do segurado, começando por ele, basta dizer que o segurado, não participando do processo, o resultado condenatório que venha a ser produzido ali, numa sentença condenatória contra a seguradora, não tem a eficácia condenatória direta contra ele, porque ele não foi parte. E muito menos haverá coisa julgada em cima de uma sentença condenatória dessa natureza contra ele. Ele, portanto, ele pode rediscutir esses fatos através de uma ação própria, se ele quiser, uma ação declaratória de inexistência de obrigação de indenizar, ou, se por acaso acionado pelo terceiro, o terceiro entrou com ação contra a seguradora ou depois achou que deveria entrar também contra o segurado, ele poderá rediscutir tudo aquilo que foi discutido na ação direta que envolvia apenas a seguradora. Ele poderá rediscutir todos aqueles fatos, ele poderá provar que houve culpa exclusiva da vítima, o que significa ausência de responsabilidade sua. Então, ele tem toda a liberdade de voltar a juízo, provocado ou espontaneamente, para rediscutir aqueles fatos que foram apurados e que foram apurados num processo movido apenas contra a seguradora. Agora, o que pode acontecer nessa ação direta,
de fato, é que ela pode gerar efeitos reflexos ruins para o segurado. Isso é verdade. Isso aí tudo bem. É inegável que ela pode gerar efeitos indiretos, que vão contar uma história na sentença, na sua fundamentação, que pode não ser muito agradável para o segurado. Vai dizer que ele foi responsável pelo dano, que ele agiu com culpa, com dolo, com negligência absurda, despropositada, aberrante, etc. Então, isso vai ficar escrito nas razões da sentença, na motivação da sentença. Não no dispositivo, porque ele não vai fazer parte do dispositivo da sentença condenatória. Mas as razões e a motivação, de fato, podem trazer reflexos negativos para ele. Mas aí a gente para pensar o seguinte, tudo bem, então se ele pode sofrer aí alguns efeitos indiretos, significa que ele é o que ele caracteriza propriamente a figura do assistente simples. Aquele que não é parte na relação processual, mas que pode sofrer efeitos reflexos de uma eventual sentença desfavorável. Então, se ele, de fato, é alvo desses efeitos, ele tem interesse jurídico em intervir nessa relação processual, se ele quiser, a qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer grau de jurisdição, em qualquer fase de processo de tramitação horizontal ou em qualquer fase vertical de jurisdição, inclusive nos recursos excepcionais, para tentar colaborar a título de assistência simples, como assistente simples. De preferência no início do processo, para poder participar da produção de prova, para poder influenciar no resultado da instrução, para ajudar o seu assistido, que seria a seguradora, a provar que ali houve uma culpa exclusiva da vítima, o que implica na ausência de responsabilidade dele, segurado, e, ao mesmo tempo, na ausência de responsabilidade da seguradora. Mas que ele haverá, com isso, haverá ganhos aí, ou efeitos reflexos positivos, com um eventual decreto de improcedência da demanda. Então, ele tem esse interesse jurídico de intervir para ajudar a seguradora. Mas só para ajudar, não para atrapalhar, é claro, ele só é assistente. Isso ele pode fazer voluntariamente. Mas ele pode simplesmente também não intervir. E é interesse de muita gente não intervir. Tem muita gente que quer distância do processo, que não quer se envolver mesmo. E foi para isso que essa pessoa contratou o seguro de responsabilidade. Ela quer que a seguradora resolva eventuais problemas que ela venha causar a terceiros. Então, se houver ação judicial, seguradora, responda por mim, depois pague por mim até o limite do meu contrato estabelecido com ela. E esse, na verdade, é o pano de fundo do seguro de responsabilidade. Manter indene o patrimônio do segurado significa não mexa no meu patrimônio e nem me leve a juízo para que eu seja constrangido através de uma ação judicial. Eu quero ficar fora dessa disputa. Mas, se eu quiser, também eu posso entrar. Eu posso entrar para colaborar. Então, a ofensa ao direito de defesa do segurado, me parece que não há, porque ele simplesmente não é atingido pela eficácia condenatória direta da sentença, se houver, muito menos pela coisa julgada formada contra aquela sentença, e, ao mesmo tempo, ele pode participar da relação processual a título de assistência simples. Muito bem. Se tomado a ferro e fogo essa ideia da ofensa ao direito do segurado, a gente pode parar para pensar que outras situações parecidas, não são casos de seguro, mas outras situações parecidas haveriam de trazer necessariamente o possível responsável pelo dano para o processo. Basta pensar numa ação ajuizada contra a Fazenda Pública por conta de um dano causado por um agente público, um funcionário público, no exercício da sua função pública, causou um dano, muitas vezes um dano grave, pode ser até um atropelamento na via pública, no exercício da função de motorista, por exemplo, e a vítima, ela terá, então, uma ação contra a pessoa jurídica de direito público, à qual pertence esse agente público, mas sequer pode ajuizar a ação contra o agente, porque o Supremo estabeleceu o entendimento, hoje absolutamente pacífico, de que essa ação deve ser dirigida contra a Fazenda e não contra o agente, não contra o agente público. E se a ação é ajuizada apenas contra a Fazenda, ela não tem sequer o direito de denunciar a lide, o agente público, que é uma outra discussão que já tomou muitos anos nos tribunais e que terminou com essa conclusão de que não, o agente público não deve participar desse processo, porque aqui, essa foi uma tese de muitos anos atrás, do professor Vicente Greco Filho, que, a meu ver, não ficou muito bem explicada até hoje,
mas que diz que, pelo fato da responsabilidade do agente público ser uma responsabilidade subjetiva, o regime da responsabilidade subjetiva, dependente da aferição de culpa, ela não é compatível com a ação principal baseada no regime de responsabilidade objetiva contra a fazenda pública. Então, portanto, haveria aí uma incompatibilidade, ia atrapalhar a ação principal, essa ação principal que não depende de culpa ia ficar atrelada a uma solução da denunciação da lide, que é baseada na responsabilidade subjetiva, etc. E tal. Então, o Supremo diz, não, então a ação é só contra a fazenda e não haverá aqui, ou não pode haver, a denunciação da lide. A fazenda é que, se for condenada, depois entre com ação regressiva contra o seu respectivo funcionário para obter dele o reembolso daquilo que ela pagou à vítima. Então, vejam que é uma situação que pode trazer implicações muito sérias para quem causou o dano, inclusive no âmbito penal, não só no âmbito da responsabilidade civil, como esse exemplo do atropelamento, por exemplo, o resultado morte, etc. e tal. Se a ideia da ofensa ao direito de defesa for tomada a ferro e fogo, os agentes públicos têm que ser citados necessariamente nessas ações envolvendo a fazenda pública por conta de eventuais danos causados por eles, agentes públicos, sob pena de extinção do processo em julgamento de mérito. Um outro exemplo que eu daria para desmistificar essa ideia da ofensa ao direito de defesa do segurado é a do tabelião. Quer dizer, uma ação anulatória contra uma escritura pública teria que necessariamente ter a citação do tabelião para compor o polo passivo da relação processual, porque, do contrário, eventual reconhecimento de que o tabelião, de fato, lavrou uma certidão nula ou fraudulenta, isso pode lhe trazer implicações sérias no campo de sua responsabilidade civil. De fato, pode trazer implicações para o tabelião, mas não justifica que ele seja, e isso não acontece na prática, que ele seja litisconsorte. Aliás, esse é um exemplo típico na literatura de assistência simples. O tabelião pode, sim, intervir voluntariamente na relação processual, em que se discute a nulidade da escritura pública para dizer que ela não é nula, para dizer que ela é válida, que ele atendeu todos os requisitos legais, que não houve dolo, que não houve fraude, e com isso ele obter ali, ao final, uma sentença de improcedência, que vai ser ótima para ele e ótima para todo mundo que estava sendo alvo de possíveis fraudes cometidas naquela escritura pública, etc. Mas esse é um caso de assistência simples. Ele pode intervir para ajudar o seu assistido na produção de provas e na argumentação, tentando influenciar o resultado daquele julgamento ao final, que lhe trará também benefícios indiretos. Agora voltamos ao caso do segurado. O seguro de responsabilidade civil, os litígios envolvendo o seguro de responsabilidade civil, justificam a presença obrigatória do segurado? A meu ver, não. A presença dele é facultativa, ele pode entrar voluntariamente ou, aí é onde vem o detalhe, ele pode ser chamado pela seguradora. Ele pode ser chamado pela seguradora. Porque aí, aqui entra a outra preocupação do Tribunal Superior. Sem o segurado, haveria ofensa ao direito da seguradora, que muitas vezes não sabe o que aconteceu, não foi informada, está totalmente alheia sobre aquilo que aconteceu, então ela respondendo sozinha, em juízo, ia ficar numa situação extremamente complicada. E, de fato, pode ficar. Nesses casos em que ela simplesmente não soube do que aconteceu. Mas isso significa que a tese do litisconsórcio necessário para preservar o direito da seguradora, ela não é de todo verdadeira, ou ao menos ela é verdadeira apenas em parte. Ela é uma premissa falsa, porque ela é verdadeira nos casos em que realmente a seguradora não teve acesso às informações, não foi sequer avisada do sinistro. Nesses casos, sim, ela precisa do segurado no processo, mas isso não significa litisconsórcio necessário. Ela pode simplesmente fazer o chamamento do segurado ao processo. Da mesma forma que o segurado pode chamar a seguradora como corresponsável para ficar ao lado dele, a seguradora, nesses casos, pode fazer o chamamento do segurado para que ele venha para a linha de frente e fique ali ao lado dela como corréu. E contra isso ele não pode se opor, ele vai ter que ser citado e vai ter que se sujeitar, se quiser vai ter que contestar, etc. e tal. E se sujeitar aos efeitos de um eventual decreto condenatório ao final. Agora, muitas vezes também, a seguradora teve todas as informações necessárias sobre aquele evento, sobre aquele sinistro.
Ela foi prontamente avisada, ela instaurou prontamente o procedimento de regulação e liquidação do sinistro, ela cumpriu todas as etapas da liquidação, muitas vezes uma liquidação complexa que produziu prova pericial, ela ouviu pessoas, ela, seguradora, através dos seus reguladores, técnicos, peritos, engenheiros, etc. Ela ouviu pessoas, ela colheu depoimentos, ela produziu provas técnicas, periciais, laudos, fez desenhos, planilhas, reuniu todo o material e esse trabalho foi concluído com o chamado relatório final de regulação de sinistro, onde ela estabeleceu que havia cobertura ou não havia cobertura. Se havia cobertura no todo ou em parte, ou não havia cobertura e, portanto, ela está negando, encerrando aquele procedimento com a negativa do sinistro. Nesses casos, ela não precisa do segurado, não haverá nenhuma ofensa ao seu direito de defesa. Então, ela pode sim tocar o processo sozinha, se ela quiser, se ela tiver condições. Ela toca o processo sozinha no âmbito da ação direta exclusiva contra ela. E o segurado fica de fora. Ela preserva o segurado fica de fora, assistindo a disputa terminar. Então, eu diria que essa tese do litisconsórcio necessário, que hoje prevalece na jurisprudência do STJ, ela ainda merece algumas ponderações e algumas reflexões que desmistificam essa ideia de que, se o segurado não vier, haverá aí um problema seríssimo na sua esfera jurídica, no seu direito de defesa. Não há. Quer dizer, pode haver, mas o sistema processual fornece os mecanismos para que ele possa participar dessas discussões e, portanto, possa contribuir para um eventual resultado favorável a ele. Quer dizer, ele não fica alheio, ele não é expurgado da relação processual. Ele simplesmente não é necessário. Se ele achar que é necessário, ele pode entrar. Ou, se a seguradora achar que é necessária a sua presença, por conta de eventuais descumprimentos contratuais causados por ele, segurado, que podem implicar a isenção de responsabilidade da seguradora, então ela chame o segurado a juízo. Aliás, essa é uma figura que não é estranha ao nosso sistema. Obrigado, ministro. E eu vou me adiantar agora para encerrar. Essa figura pode ser trazida de empréstimo do artigo 788, que é aquele que trata do seguro de responsabilidade civil obrigatório. Ali se diz que a seguradora pode, ou para opor a chamada exceção do contrato não cumprido, ela deve promover a citação do segurado. Mas isso também não significa litisconsórcio necessário. Isso significa apenas uma condição de eficácia para aquela alegação do contrato não cumprido. Se ela quiser submeter à discussão eventual descumprimento contratual do segurado, descumprimento relevante e sério que possa implicar aí na sua ausência de responsabilidade da seguradora, então ela promova a citação do segurado. Se ela não fizer se ela não requerer a citação do segurado, significa que o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito? Não. E nem esse ônus é dado ao autor, esse ônus é dado a ela, ré. Significa que o processo vai prosseguir e ela simplesmente não vai poder trabalhar aquelas alegações de descumprimento contratual fundadas na exceção do contrato não cumprido. Então, ela eventualmente aí vai ser condenada e depois, se quiser, ela pode entrar com ação regressiva contra o segurado para mostrar que realmente ela não deveria ter pago aquela indenização, porque não havia cobertura, etc., etc. Então, essa é uma espécie de chamamento do segurado ao processo para subsidiar a seguradora na relação processual e na discussão que será travada perante o autor da ação. Muito bem, então, só para dar um recado final para os senhores, o que é que o projeto de lei 8.034/2010, na sequência da sua versão anterior, que é o 3.555/2004, ele propõe para colmatar essas lacunas? O projeto traz algumas coisas interessantíssimas, que são extremamente relevantes para ajudar a resolver esses problemas. Primeiro, o projeto, no seu artigo 105, quem tiver o livro aí já pode acompanhar, vai dizer que o seguro de responsabilidade civil garante o interesse do segurado contra os efeitos da imputação de responsabilidade e do seu reconhecimento, e o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. Vejam que o projeto aí ele se preocupa não só com a esfera jurídica, ou a esfera patrimonial, melhor dizendo, do segurado, dentro daquela ideia de legítimo escopo de proteção do segurado, mas também ele traz, ou ele explicita, uma coisa muito importante, que é a função social do seguro de responsabilidade, na medida em que ele projeta e produz efeitos externos ao contrato. Ele resolve os problemas das vítimas,
que foram diretamente prejudicadas. Então, aqui fala explicitamente do interesse dos terceiros prejudicados à indenização. O segurado tem o direito à garantia, à proteção, à indenidade do seu patrimônio, e a vítima teria direito à indenização, que é o produto final dessa garantia. Depois, o projeto, no artigo 106, vai falar da ação direta e do litisconsórcio facultativo, onde se diz que os prejudicados são os únicos credores da indenização. Observem que serem os prejudicados os únicos credores da indenização significa aquela ideia do pagamento direto, como obrigação da seguradora para fazer diretamente aos terceiros o pagamento da indenização. Eles são os únicos credores da indenização, diz o parágrafo 1º do artigo 106, e poderão exercer seu direito de ação contra esta, a seguradora, respeitado o limite garantido pelo contrato, com a faculdade de citar o responsável como litisconsorte. E uma outra regrinha extremamente importante trazida pelo projeto é a chamada inoponibilidade das exceções posteriores. Essa é uma regra que hoje está praticamente em todos os sistemas jurídicos mais importantes da Europa e em alguns da América Latina, como, por exemplo, na Argentina, na última lei mais recente do Peru, de 2012, onde se diz que a seguradora, salvo disposição legal em contrário, pode opor aos prejudicados todas as defesas fundadas no contrato que tiver para com o segurado ou o terceiro que fizer uso legítimo do bem, vírgula, desde que anteriores ao início do sinistro. Então, são inoponíveis as defesas decorrentes de fatos ocorridos após o sinistro. Não adianta dizer que o segurado caiu em mora após o sinistro. Isso não pode ser oposto pela seguradora. Ou que houve agravamento intencional do risco após o sinistro. Isso também não tem efeito nenhum. Tem que ser fatos graves ocorridos antes do sinistro. São esses fatos que ela, a seguradora, pode opor ao terceiro que ajuizar a ação fundada no contrato de seguro. Muito bem, senhores, com isso eu concluo para dizer que esse é um assunto extremamente mal resolvido ainda no Brasil. Mal resolvido principalmente em função da carência normativa que caracteriza o sistema jurídico brasileiro sobre esse assunto. E mal resolvido também pela falta de maturação, que ainda não chegou no estágio de uma reflexão mais profunda a respeito do seguro de responsabilidade civil. Isso gera uma dificuldade no cabimento da ação direta e em todos os desdobramentos que a ação direta é capaz de provocar ao longo dos processos e dos litígios. Há quem diga que a ação direta não tem previsão legal no direito brasileiro. Isso a gente escuta muito. E, de fato, não há uma previsão legal específica ou explícita para a ação direta. Mas é possível, sim, extrair ela do sistema. O sistema jurídico dá respostas satisfatórias com base na função social do contrato, com base no escopo legítimo do seguro de responsabilidade civil moderno e com base no acesso adequado à justiça. O sistema responde favoravelmente à ação direta. E com base também nas evoluções por que tem passado a própria doutrina da responsabilidade civil no Brasil e no mundo inteiro. Aqui eu lembraria, só para fechar, uma ideia que há muito tempo foi dita e que hoje é confirmada pelos teóricos, pelos doutores da teoria geral do direito, que é aquela distinção entre texto e norma. Esse é um caso clássico onde não temos o texto, mas temos a norma que obriga a seguradora a fazer os pagamentos diretos e a norma que enquadra a seguradora nessa sujeição direta que pode ser implementada através da ação direta. Aproveitando que o professor Nelson Neri citou aqui Guinelo Amorim Filho, que foi um autor, um civilista paraibano, eu citaria um outro civilista paraibano, chamado Mário Mossi Porto, onde nos anos 50, um texto muito poético que ele publicou na Revista dos Tribunais, volume 541, chamado Estética do Direito, o professor Mário Mossi Porto dizia, naquela época, sem a evolução da teoria geral do direito que tem hoje, que a lei não esgota o direito como a partitura não exaure a música. Há virtuosos do piano que são verdadeiros datilógrafos do teclado, infiéis à música por uma fidelidade excessiva às suas notas, são instrumentistas para serem escutados, mas não intérpretes para serem compreendidos. Então, no caso da ação direta, de fato, não temos a lei, não temos a partitura, mas temos o sistema, o espírito do sistema. Eu agradeço a atenção dos senhores e fico aqui à disposição.